Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais importantes da literatura brasileira. Uma história intensa sobre orgulho, vingança e o verdadeiro valor do coração. E para começar, já vamos direto ao ponto com Senhora, a obra-prima de José de Alencar. E que começo, hein? Essa declaração poderosa já nos apresenta uma das heroínas mais marcantes e complexas que a gente vai conhecer. Para entender a força da Aurélia Camargo, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo que a moldou. Pensa só, a alta sociedade do Brasil imperial. Um cenário de bailes super luxuosos, regras sociais bem rígidas e onde o casamento muitas vezes era visto como um negócio, uma transação comercial mesmo. E no centro de tudo isso está a Aurélia. A história acompanha uma virada impressionante na vida dela. De uma moça pobre, de coração partido, ela se transforma numa herdeira extremamente poderosa que pode comprar literalmente qualquer coisa ou, como a gente vai ver, qualquer pessoa. E com todo esse poder nas mãos, o que ela mais deseja é uma coisa só: vingança. Vingança contra Fernando Seixas, o homem que a abandonou. O preço dessa vingança é chocante: 100 contos de réis. Essa é a fortuna que Aurélia oferece como dote através de seu tutor. Para ter uma ideia, isso era uma quantia absurda na época, que faria dela a noiva mais desejada de todo o Rio de Janeiro. E o alvo dessa oferta tão generosa é justamente Fernando Seixas, o mesmo homem que a trocou por um dote bem menor e que agora está afundado em dívidas. Fernando, claro, está desesperado por dinheiro, então ele aceita a proposta anônima. Ele assina um contrato que, na prática, é um contrato de venda da própria pessoa. E só depois ele descobre que a compradora é a mulher que ele um dia desprezou. A noite de núpcias chega e revela a verdadeira natureza daquele acordo. Aquilo ali não era um casamento. Era uma transação de posse. Aurélia joga as cartas na mesa de forma brutal. Ela deixa bem claro. Ela comprou um marido. E agora espera que ele esteja à sua disposição, como qualquer outro objeto de luxo que ela possui. A partir daí, a vida deles vira uma guerra fria, travada com palavras afiadas e gestos gelados dentro daquela mansão que mais parece uma jaula de ouro. Essa frase, ela revela tudo. Por trás de toda aquela crueldade, existe a dor profunda de uma mulher que viu o homem que ela idolatrava se rebaixar por dinheiro, quebrando completamente a imagem idealizada que ela tinha dele. Esse impasse amargo continua, dia após dia, até que Fernando finalmente enxerga um caminho para recuperar a única coisa que o dinheiro da Aurélia não podia comprar de verdade: a sua honra. Com orgulho ferido, Fernando começa uma missão secreta para comprar de volta a sua liberdade. Ele se joga no trabalho como nunca, vende seus bens pessoais e, com a ajudinha da sorte nos negócios, ele finalmente junta o dinheiro que precisava para quitar sua dívida. E depois de 330 dias de casamento, ele vai até a Aurélia. Mas dessa vez, não como um objeto comprado, e sim como um igual, pronto para acertar as contas até o último réis. A dívida é paga, o contrato é devolvido, a transação comercial está, enfim, encerrada. Fernando está livre. E, aos olhos de Aurélia, o homem que ela um dia amou foi finalmente restaurado. Certo? Mas então, o que essa história de 150 anos atrás sobre um contrato de casamento tem a nos dizer hoje em dia? Olha, Senhora é muito mais do que um romance. É uma crítica social afiadíssima a uma sociedade que colocava preço em tudo. E de quebra, nos deu uma heroína complexa, poderosa, que usou as regras do próprio sistema para lutar contra ele. A genialidade do livro está em como ele entrelaça o amor e o dinheiro. A gente vê como o orgulho e o desejo de vingança são forças que podem destruir, mas que, no fim das contas, também podem transformar. No final, a obra de Alencar nos deixa com uma pergunta que continua super atual. Em um mundo que muitas vezes insiste em medir tudo em dinheiro, qual é, de fato, o custo da honra, do perdão e, acima de tudo, do amor?